No contexto da argumentação lógica, algo que sempre queremos é o seguinte: aplicar princípios gerais de maneira consistente em nossos argumentos. Como assim? Vamos ver. Se seguimos certos princípios para decidir em uma determinada situação, podemos, por exemplo, usá-lo em outras situações. Ou seja, se estamos acostumados a usar aqui, vamos usar aqui também. Exemplo: suponha que alguém lhe pergunte o seguinte: devemos permitir soros positivos nas Forças Armadas? E aí você poderá responder o seguinte: claro, afinal, existem casos de soros positivos entre os esportistas, entre os atletas. Observe que nesse caso estamos perante um argumento. Qual é o argumento? Olha, observe. Existem esportistas soros positivos. Logo, devemos permitir soros positivos nas Forças Armadas. Observe que estamos usando algo que temos em uma certa área em outra. Suponha uma outra conversa. Alguém poderia dizer o seguinte: deveríamos legalizar a maconha. Afinal de contas, se não o fizermos, que razão teremos para que o álcool, o tabaco e essas coisas sejam legais? Temos então um outro argumento. O álcool é legal, o tabaco é legal, logo a maconha deveria ser legal. Todas essas substâncias são, digamos, suficientemente semelhantes. O que há de comum com tais argumentos? Todos eles usam analogias. Isso mesmo, analogias. Começam com uma comparação e depois concluem. Mas o problema é o seguinte: o problema é que nem toda implicação que começa com comparação constitui argumento. Vamos ver alguns exemplos dessas coisas. Uma analogia. O que é uma analogia? Uma comparação é um argumento por analogia quando afirmamos algo relativamente a um dos lados da comparação e queremos concluir que devemos afirmar o mesmo relativamente ao outro lado da comparação. Nesses casos, temos um argumento que se fundamenta em analogia. Exemplo: DDT causa câncer em ratos. Ratos e seres humanos são semelhantes. Logo, os seres humanos contraem câncer com DDT. O que estamos falando é que ratos são semelhantes a humanos. Evidentemente que semelhança biológica. E, a partir dessa semelhança, o que se aplica aos ratos deverá ser aplicado aos seres humanos. E aí a gente conclui que os seres humanos contraem câncer com DDT. Temos aqui um argumento típico que utiliza a ideia de analogia para concluir. A questão é que temos que ter cuidado, porque nem toda analogia se fundamenta ou fundamenta um argumento, como nesse caso. Observe essa analogia. A minha vida é um palco iluminado. Estamos
estabelecendo aqui uma analogia entre a minha vida e o palco iluminado. A questão é que isso aqui não é um argumento. Por quê? Olha, dado que eu falo isso, alguém poderia questionar, e então? O que fazer com isso? É interessante parar e pensar um pouco mais sobre argumentos que utilizam analogias. Veja mais um exemplo. Considere esse argumento. Culpar os soldados pela existência de guerras é como culpar os bombeiros pela existência de incêndios. Temos aqui uma comparação, uma analogia. E essa comparação, essa analogia deve ser entendida como um argumento, como esse argumento, que diz o seguinte: ninguém culpa os bombeiros pela existência de incêndios. Os bombeiros e os incêndios são como os soldados e as guerras. Logo, não devemos culpar os soldados pela existência de guerras. Observe que temos aqui a comparação, o como, que tenta estabelecer uma analogia entre bombeiros de um lado e incêndios e de outro lado soldados e guerras. Mas por que dessa analogia? Por que esse como? Podemos estabelecer aqui algumas justificativas que seriam premissas ocultas desse argumento. Por exemplo, essa analogia ocorre porque bombeiros e soldados usam uniformes, obedecem uma hierarquia de comando, não podem, por isso, desobedecer, lutam contra o inimigo, num caso, o incêndio, no outro caso, o inimigo estabelecido na guerra. Tarefa termina quando o inimigo é debelado, o fogo, o inimigo na guerra, ou a guerra em si. Bombeiros e soldados arriscam a vida. E além disso, não são origens da existência do inimigo, o fogo, o inimigo da guerra. Poderíamos dizer também que habitualmente bebem cervejas. E são, na maioria, homens. Observe que, entre essas justificativas, evidentemente que algumas são de pouca relevância para essa conclusão. Por exemplo, dizer que bebem cervejas habitualmente, ou que são, na maioria, homens, ou que usam uniformes. Mas há outros elementos que tentam justificar essa analogia que são mais relevantes para a conclusão. Esses, por exemplo. Mas aí a questão é a seguinte: por que são mais relevantes para a conclusão? Deveríamos tentar justificar isso. Por que hierarquia de comando, não poder desobedecer e assim por diante, por que isso é relevante ou não para essa conclusão? Enfim, a questão é que, do jeito que está colocado, sem explicitar mais premissas, esse como define uma premissa duvidosa. Uma premissa duvidosa. Por quê? Porque estamos falando de semelhança entre bombeiros e soldados. E sabemos que há diferenças entre bombeiros e soldados. Por exemplo, aqui, observe, mesmo que não houvesse bombeiro, haveria incêndio. Mas será que mesmo que não houvesse soldados, haveria guerras? Muita gente acha que não. Sem soldado não há como ter guerra. Então aparece aqui uma diferença. Mas alguém poderia tentar melhorar esse argumento estabelecendo essa premissa, dizendo o seguinte: puxa, tem semelhanças mais relevantes aqui. Olha só, não queremos culpar quem ajuda a acabar com um problema que pode nos prejudicar.
se essa pessoa não deu origem ao problema. Observe que não queremos culpar nem bombeiro e nem soldado. Ou seja, parece que com tais premissas o argumento fica um pouco mais forte. Conclusão disso tudo. Observe que o argumento, da forma que é colocado, ele é muito vago. Precisamos melhorá-lo. E aí estabelecemos justificativas para a comparação. Algumas delas reforçam a semelhança, mas há algumas que decididamente não reforçam a semelhança, muito pelo contrário, reforça as diferenças. Por isso, comparação, analogia são argumentos de difícil análise. Precisamos ter muito cuidado com tais argumentos. Por que razão esse exemplo de analogia entre bombeiros de um lado, soldados de outro, é tão difícil de analisar? Olha, em geral, isso ocorre porque o que temos em relação às analogias são apenas esboços. Quase sempre é necessário falar mais sobre tais analogias. Simplesmente dizer que uma coisa é como outra não basta. É preciso pensar mais. Veja como isso é típico da argumentação. Simplesmente falar de uma certa analogia entre bombeiro e soldado, isso não basta. É preciso apresentar justificativas bem fundamentadas. Argumentar bem demanda tal princípio.